Arianos. Antes de mais nada, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre esse tarô. Porque muita gente não entende que esse tarô, ele é a tentativa minha de ler o seu inconsciente. No caso de uma leitura geral, é esse inconsciente coletivo. Então vamos lá. As coisas, elas não acontecem exatamente e apenas naquele momento. Elas podem acontecer um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Então vamos aproveitar este momento para entender que o tarô, ele é um conselheiro. O tarô é uma forma que a gente tem de uma nova direção na vida, de situações em que a gente se vê numa encruzilhada, não sabe o que fazer. Ele está ali para te apresentar um caminho e não vai depender de mim acertar ou errar. Não é isso que é importante no tarô. A importância do tarô é você entender qual é a mensagem, qual é o conselho dele para que você cresça espiritualmente. Por quê? Todo projeto que eu estou fazendo neste momento é o meu projeto espiritual. Então, cada um de nós, o projeto que está fazendo nesse momento é o projeto do crescimento espiritual. Seja o que for que vocês estiverem fazendo. Combinado? Então, vamos lá, arianos. Nesse momento aqui para vocês, a primeira carta é a carta da Lua. A gente não pode ver a carta da Lua, aliás, nem uma carta, só com um lado ruim, sabe? A carta da Lua no eu, você vê, Áries rege a cabeça. A gente está entrando na energia de Áries. Áries é um início novo, é um momento de você se preocupar com você mesmo, com o seu corpo. Então aqui o que a carta está te indicando é, presta atenção para você não ficar na tristeza, para você não ficar na loucura, muita gente tomando muito remédio, muita gente querendo fugir da situação para não ter que resolver. Então vamos lá, o que a carta está dizendo aqui é, apesar da angústia, apesar do medo, olha, outra vez ela mostra vocês se consumindo. Então quando a cabeça não para de pensar, o corpo acaba sofrendo com isso. Na casa da saúde, o que eu vejo é a carta do louco. A carta do louco na casa da saúde, ela também fala em questões mentais. Então vamos parar, vamos de alguma forma fazer mais exercício, por exemplo, para ficar mais alegre, vencer esse medo, vencer essa tristeza. O momento que os planetas estão todos andando para frente, é o momento da gente andar para frente, olhar lá na frente, ver o que é bom. Muitos vão lidar com a aposentadoria, muitos vão lidar com questões financeiras, que é um momento extremamente favorável para o ariano esse mês. Então, assim, vamos ver o que tem de bom na vida, vamos viver a nossa plenitude em alegria, em coisas boas. A espiritualidade, ela rege de uma forma maravilhosa toda essa orquestra. Vamos perceber isso, não é nem uma questão de acreditar, é uma questão de perceber. Quanto mais felizes estivermos com o que temos e com pequenas coisas que são dadas e chegam até nós, como até uma leitura de tarô no YouTube, é hora de olhar para si, avaliar o que vai me levar esse medo todo, essa tristeza toda. Sabe? Bora, anda, vamos fazer e vamos olhar o lado bom. Aqui mostra para vocês, olha, novos valores, um momento de reserva, mas é uma questão interna para vocês saberem o que vocês vão fazer. Então, por exemplo, o tarô diz aqui que muitos podem receber herança, muitos podem pensar em aposentadoria. Então, vamos focar nesse lado bom que está chegando aqui, que é esse eixo financeiro, né? Esses assuntos da casa 2, que são os valores. O que é importante para mim? Como eu vou morar? Com quem eu vou morar? Que tipo de relacionamento que eu quero? Pensando mais em si, olhando para si, se aceitando. E aí a carta mostra aqui, olha, uma expansão financeira. Apesar da preocupação de como eu vou me sustentar, ele mostra um momento das coisas começando a andar. Vocês estão querendo a coisa rápida, estão sentindo que está um pouco emperrado, né? Com esse eremita aqui no inconsciente mostra que está emperrado, que está parado.
Mas não tem problema, a coisa está indo. Nós estamos todos buscando de passo em passo. Lembra quando eu comentei, agora eu não sei se eu comentei para Áries, mas mês passado o que eu comentei foi o seguinte: quando a gente vê um nevoeiro e não consegue olhar lá na frente, que a gente veja passo a passo qual é o passo que eu posso dar hoje para que esse meu projeto espiritual se conclua, seja ele qual for, de trabalho, pessoal. Se for para eu, por exemplo, fazer exercício para não ficar tão deprimida, ao invés de eu ficar enfiado dentro do quarto, então que eu saia, que eu tome um banho, que eu abra a janela, que eu lave uma louça, sabe? Esse tipo de meditação que a gente chama, que solta essa energia pesada. A gente está vivendo um momento de uma energia muito pesada, precisando soltar tudo isso. Na terceira casa, a casa da comunicação, dos irmãos e dos parentes próximos, mostra uma harmonia no lar, né, nesse ambiente. Mostra que vocês não estão se sentindo muito preparados, muito desconfiados. É assim, como se vocês estivessem na defensiva o tempo todo, mas é um momento muito favorável, tanto para estudar, como até para ensinar. Então, muitos de vocês podem aproveitar essa energia para poder se concentrar mais, estudar qualquer coisa que vocês possam entender esse momento que a gente está vivendo, ao invés de ficar tão na defensiva. Eu brinco assim, que é como se fosse um porco-espinho, né? A pessoa não pode falar nada que você já assim, recebe, né, como uma crítica. E não é bem isso, né? Vamos ouvir aí, porque muitas vezes a espiritualidade traz das mais diferentes formas o que a gente precisa ouvir naquele momento. Então, muitas vezes uma pessoa está te falando algo que pode até doer, mas é muito importante que você ouça e que você preste atenção. Na casa que você mora, a casa fala numa transformação para melhor, uma transformação interna, né? Com novos valores, novas perspectivas, novos planos. Ele fala em cura emocional. Então existe uma cura interna pronta para você. E ele mostra aqui que você sente que a responsabilidade é muito grande, mas o astral está te trazendo um apoio, um momento de crescimento, um momento de transformação. Então muitos podem mudar de casa? Sim. Muitos podem apenas resolver reformar. Às vezes eu até brinco, faz um movimento, pega os móveis, muda só de lugar, você já começou, você já fez, e aí a energia tem condição de te levar. Alguns de vocês vão receber uma proposta dupla, pode ser uma proposta de emocional, né, pessoal, de afeto, mas pode também ser uma proposta de trabalho. E aí ele fala, um momento de abrir mão de algo que se dedicou por muito tempo. A sua autoestima pode estar muito abalada, sensível nesse momento, talvez por isso todo esse fechamento. Mas a carta mostra duas possibilidades, 2 pontos que você pode ir, uma escolha a ser feita. E eu costumo dizer que nesta jogada, né, que a gente faz em cima de uma roda astrológica, a cada decisão que a carta te pede, você faz a roda girar, você consegue fazer. Então, a partir de uma decisão, eu posso mudar de casa, eu posso reformar, eu posso definir uma aposentadoria, ou como eu vou fazer isso. Muitos vão querer largar o emprego, tá? Muitos vão resolver que não está valendo a pena mais isso porque está ou está me consumindo muito intelectualmente, né? Eu estou muito desgastado, acho que essa seria uma boa palavra, e aí eu saio para o novo, eu me aventuro. E sabe, é muito importante quando a gente se sente muito oprimido, muito entristecido, com muito medo, às vezes enfrentar mesmo e ver o que a vida vai trazer. Essa coragem é que agora o ariano já tem isso por natureza, então é o momento de ir, é o momento de fazer. Na casa do trabalho, ele mostra fertilidade, ele mostra que a partir dessa ida, né, desse ímpeto, as coisas começam a florescer, começam a fertilizar. Eles usam bem essa palavra aqui na temperança. Ele mostra que a proteção no seu dia a dia
de uma pessoa mais velha, como se fosse um pai. Então, para muitos é o próprio pai, né, quem mora junto com os pais. Ele fala aqui de uma nova estrutura interna que vocês estão buscando, e ele mostra um renascimento, um novo momento, sim, e é um momento extremamente favorável aqui para vocês. Muitos vão confrontar divórcios, muitos vão ter assinatura de papéis para compras de imóvel, outros assinatura de papéis e contratos para aposentadoria. Então, como cada caso é um caso, e entendam mais uma vez, o importante não é o tarô acertar. O importante é que essa leitura de tarô te acenda uma luz para que você perceba um novo caminho a seguir. Mas a escolha é de cada um de nós. Na casa do outro, aparece assim, vocês tentando fingir que está tudo bem. Esse outro pode ser o chefe, pode ser o marido, pode ser a esposa, né? Pode ser o gerente. E ele fala que muita frustração, muita decepção, mas com medo de largar. É um período de muita incerteza e esse medo é o que trava a energia. Gente, vamos abrir, nós acordamos, estamos saudáveis, estamos vivos. As pessoas ao nosso redor, da nossa família, estão conseguindo se refazer. Então vamos agradecer e vamos buscar novos projetos, coisas novas na vida da gente. Vamos lá. Ele mostra aqui, olha, uma nova estrutura emocional, um novo ânimo para o ariano, a necessidade de romper com situações no passado. Ele mostra aqui que para muitos vão perceber uma relação que pode ser amizade, pode ser uma relação íntima ou até uma relação de trabalho, que não vai ter durabilidade. Existe um desejo do ariano, lá dentro, lá no fundo, aquela força, aquele ímpeto, o Marte que vai, que faz, ele está aí junto de vocês, e aqui ele mostra o desejo de realizar, apesar de ser um momento de fragilidade afetiva. Ele diz aqui, olha, você tem assim uma estabilidade, para muitos pode significar contato com o estrangeiro, uma viagem para o estrangeiro. Para muitos podem resolver ensinar para as pessoas. Existe uma estabilidade que a espiritualidade está trazendo, né? Uma estabilidade financeira e essa coisa da ansiedade. Sabe quando a gente não se conforma por alguma situação que apareceu na nossa vida, mas que a gente vai ter que lidar com ela, vai ter que olhar de uma forma do que realmente é. A carta do eu, do ariano, esse mês, ela traz muita ilusão, muito escapismo, né? Muita vontade de fingir que não está acontecendo. Mas a carta do imperador, quando a espiritualidade traz, ele diz assim, vamos encarar o que é a realidade e a partir daí a gente vai dar um outro passo. A gente vai se colocar na vida de uma forma mais firme, de uma forma mais corajosa, que é o que todo ariano tem internamente. Um momento no trabalho de crescimento, de fertilidade, de adaptabilidade, né? Uma programação, sabe quando a gente planeja algumas coisas a curto prazo, lógico, não adianta ficar vivendo só no futuro, mas a gente percebe esse movimento, percebe que consegue. Então muitos arianos vão ter condições de ter contato com o estrangeiro ou empresas estrangeiras, chefias ou pessoas estrangeiras que vão te ajudar nesse novo início, vão te ajudar a perceber. Muitos amigos, novos amigos chegando aí para vocês. É como se fosse aumentar, sabe assim, grupos em comum que gostam da mesma coisa, eles vão crescer. Pode ser pela internet ou pode ser pessoalmente, mas eles vão crescer. E aqui mostra uma mudança favorável em esclarecimento de uma situação. Então, aparece aqui para mim a carta do advogado, e aí ela remete lá na carta da justiça. Então, muitos vão precisar mesmo lidar com papéis, com questões legais, para poder dar esse passo. Por isso que eu falei tanto em questões de aposentadoria para muitos, né?
um momento de crescimento. Muitos vão ter uma casa nova ou reforma na casa, que também vão precisar de papéis, assinaturas e contratos. E aqui ele fala, olha, vocês motivados, mais alegres, apesar da carta parecer ser o eremita, que diz assim, demora um pouco mais do que eu gostaria, mas as provações, elas vão terminar assim que você começar a perceber dentro de você o que eu quero fazer para a minha vida, quais são os meus planos esse ano, esquecer toda essa tristeza. A realidade é essa, mas daqui a gente pode planejar e viver mais feliz. Todos os planetas estão nesse compasso de andar para frente. Então isso vai impulsionar os arianos para esse ano novo que chega agora, que vai trazer muita, mas muita, muita alegria para vocês.